Oi, oi, hello, hello, como é que vocês estão? Eu me chamo Sibeli de Grazia, sejam muito bem-vindos ao meu canal, a rede social da Cibideias. Esta daqui ao meu lado é a Alessandra Yoshino, cliente da loja Cibideias e infectologista. Eu abri uma enquete nos stories da loja para a gente abordar o assunto coronavírus, um pouco mais específico e aprofundado nas dúvidas que cada um tem. Então eu tô com todos os questionamentos de vocês aqui, depois eu vou ler com calma. Mas primeiro a Ale vai dar uma introdução sobre o que está acontecendo no cenário, sobre as coisas e tudo mais que uma infectologista maravilhosa que se dispôs a estar aqui pode falar para nós. Vai lá, Ale, fala. Obrigada, então, pelo convite, primeiramente, né? Então, eu vim esclarecer algumas coisas sobre o coronavírus. Então, o que é o coronavírus, né? O coronavírus é uma família de vírus. Existem vários tipos de coronavírus e o que a gente está vivendo atualmente, a pandemia atual, é o tal do Covid-19, tá? O que quer dizer Covid-19? É Coronavírus Disease 2019, que é o vírus que foi identificado na China agora, no dia 31 de dezembro de 2019, tá? E é esse vírus que está se espalhando por diversas regiões do mundo e agora no Brasil. Pergunta. Ele já existia? Então, a família de vírus já existe. Existem outros tipos de coronavírus que circulam por aí e causam quadros respiratórios também, tá? Só para dar um exemplo, em 2002 a gente teve a tal da SARS, acho que vocês devem ter ouvido falar, que circulou também ali na região também da China, aquela região ali do Oriente, né? Então, mais recentemente, em 2012, a gente teve a MERS, que é a Síndrome Respiratória Aguda lá do Oriente Médio, que também teve seus casos aí. Graças a Deus não chegou no Brasil, né? Mas a gente teve notícia desses casos e era uma dúvida se realmente esses vírus, essas pandemias essa epidemia ia circular aqui também, tá? Então existem outros coronavírus que causam quadros respiratórios, tá? O que é importante a gente falar? Que é uma doença que causa sintomas leves, moderados e graves, tá? Então, qual que é a preocupação maior? São os sintomas graves, né? Quem que tem mais chance de ter sintomas graves? Atualmente, com esse vírus, as pessoas idosas e as pessoas com comorbidades, tá? Que comorbidades, Alessandra? Hipertensão, diabetes, né? Pacientes que têm doenças crônicas. Tá? Qualquer tipo de doença crônica, não precisa ser uma doença pulmonar, asma, não precisa ser asma, claro tipo. Que assim, uma pessoa que tem um quadro, uma doença pulmonar crônica, o órgão-alvo dessa doença é o sistema respiratório, então é uma pessoa de maior risco porque já tem um órgão que sofre um pouco mais do que uma pessoa que, por exemplo, tem só hipertensão, tá? O que é mais que é importante a gente frisar? Uma dúvida frequente que às vezes me perguntam o que é período de incubação, que às vezes você vê divulgando na mídia, no jornal, na televisão, no rádio. Então, o período de incubação é a partir do momento que a pessoa se infecta até desenvolvimento dos sintomas. E o que as pessoas perguntam? Nessa fase que a gente ainda não tem sintomas, mas a gente já entrou em contato com o vírus, a gente transmite doença? Sim, transmitimos. Exatamente o que estava na minha cabeça aqui. Transmitimos a doença, mesmo se eu ainda não iniciei os sintomas, tá? Esse período para o Covid-19 varia de 2 dias a 14 dias, tá? Eu posso ficar com ele incubado? Sim. Não ter sintoma, sim, e transmitir. E ter transmissão. Claro que assim, uma pessoa que não tem sintomas tem menos chance de transmitir a doença. Tá, por quê? Como que é a transmissão? Aí vamos entrar nesse ponto. Como que é a transmissão? Principalmente por secreções e contato com coisas contaminadas com vírus, né? Então, por exemplo, se você espirrar, se você tossir, né, a sua coriza, então você tá lá, suou o nariz, né, limpou o nariz e aí tá com a mão suja, você encostou em algum lugar e você pode entrar em contato, coçar o meu olho e aí eu adquiri a doença,
tá? Então, no caso, diminui o risco de transmitir porque eu não tô espirrando, eu não tô me coçando. Exatamente. Então, por isso que eu diminuo, por mais que ele esteja em mim incubado, eu diminuo o risco da transmissão, é isso? O risco é menor. A partir do momento que você começa a ter esses sintomas, então você começa a ter coriza, você começa a espirrar, você começa a tossir, você tem um potencial maior de expandir a doença, de disseminar a doença, tá? Que mais? O que é importante mais a gente falar? Dos sintomas, tá? Então, dos sintomas, o que a gente tem? Febre, coriza, tosse, espirros, tá? Que é normal de gripe. Mialgia são sintomas de quadros respiratórios, tipo uma gripe, um resfriado, tá? E aí, se tem um quadro grave, como que é o sintoma de um quadro mais grave? Então, a pessoa pode desenvolver sintomas mais persistentes. Então, febre mais alta, falta de ar, tá? Até evoluir para quadros de pneumonia, insuficiência respiratória, né? E alguns casos de óbitos que vocês estão vendo, né? As divulgações em lugares que já morreram pessoas de coronavírus, tá? Então, assim, é todo mundo que vai ter caso grave? Não. Provavelmente vai ser a minoria das pessoas, tá? Pelo que a gente está vendo divulgar na mídia, pela experiência de outros países, a letalidade é baixa, mas a transmissibilidade desse vírus é muito alta, tá? Então, ele tem uma capacidade de se espalhar muito rápido, tá? Então, por isso que está tendo essa campanha, a gente está vivendo esse momento agora que algumas pessoas me perguntam, mas Alessandra, por que não fizeram esse negócio antes? Porque antes não fazia sentido isso, né? A partir do momento que a gente tem poucos casos, não faz sentido eu instituir uma medida desse tipo, tá? Então, a gente está vivendo um momento agora que a gente tem casos que estão relacionados com viagem e tem casos que estão relacionados com contato interno, né? Que é a transmissão comunitária que a gente fala, tá? O que mais que eu ia falar? Algumas pessoas me perguntaram também da transmissão. Eu posso pegar, por exemplo, de um cachorro, de um gato, um coronavírus? Então, o vírus, ele é espécie específico, então é de pessoa para pessoa. Mas tá? Se eu tenho um gato, isso é uma coisa que é engraçado de falar, mas tem gente que tem essa preocupação. Eu tenho um gato e um cachorro e eu tô com corona e eu espirrei. E aí uma pessoa veio e pegou o meu cachorro no colo. Se isso tem um risco para você? Tem um risco para aquela outra pessoa, dela pegar, ela mexeu no meu cachorro, eu espirrei no meu cachorro e eu tenho corona. Aí tem o risco, se ela passar a mão no cachorro e passar... Isso existe, essa possibilidade? Isso existe. Então, assim, claro que higienização. Sempre a prevenção é a higienização, tá? A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, existe esse risco, mas, por exemplo, existe coronavírus de animais, tá? Então, alguns coronavírus, eles podem sofrer mutações e aí se transformarem em um vírus que tem capacidade de infectar humanos. Que a hipótese é que isso tenha ocorrido na China, né? Começou com coronavírus de animal que o humano acabou adquirindo e ele acabou fazendo uma mutação que aí ele ficou capaz de infectar outros humanos, tá? Mas no geral, o coronavírus de animal fica no animal, tem transmissão entre os animais. O coronavírus de humano não vai afetar o seu cãozinho, não vai afetar o seu gatinho, tá? Deixa eu ver as perguntas das meninas. A gente abriu uma enquete, é mais pela questão aqui. A gente abriu uma enquete no Instagram e aí para as dúvidas mais focadas de todo mundo, eu só quero ver se a gente respondeu todo mundo. E vocês podem também comentar aqui abaixo no vídeo a dúvida que você tem, depois a gente vai com carinho ler as dúvidas e vamos sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Ó, as máscaras em tecido de algodão, elas ajudam na prevenção? Então, as máscaras, você vai ver os profissionais usando dois tipos de máscara. Uma que é aquela de branquinha, que a gente chama de máscara cirúrgica, tá? Aquela máscara, ela serve para conter as secreções, tá? Então, uma pessoa que tá sintomática, então eu tô espirrando, eu tô tossindo,
eu tô com coriza, então eu uso aquela máscara para evitar que as minhas secreções se dissipem, se espalhem, tá? Ela não tem o intuito de proteger as pessoas, tá? Você vai ver pessoas circulando na rua com máscara, tudo, e aí, qual que é a observação que eu faço? Você tá se sentindo segura usando a sua máscara? Use, tá? Mas saiba que tem outras medidas importantes que você não pode esquecer. Por exemplo, higienizar as mãos, tá? Ah, mas tá faltando álcool gel no mercado. Não precisa ser só o álcool gel, gente. Pode usar água e sabão. Lava bem a mão. Então, é importante o quê? Lavar a palma da mão, entre os dedos, tá? As unhas aqui, ó, as pontinhas dos dedos. O dedão que a gente esquece, tá? Que são passos importantes para uma boa higiene de mão. Isso é muito eficaz, tanto quanto o álcool gel, tá? O álcool gel seria numa situação que você, né, tá na rua, tá no ônibus, não tem como lavar a mão na rua, então, mas a água e sabão é totalmente eficaz, né, e todo mundo tem em casa. Como as pessoas que chegam da rua devem se higienizar? Eu vou ler todas as perguntas, vai ficar um pouco repetitivo, essa daqui já foi respondida. Eu só quero que vocês sintam que todos vocês foram lidos aqui no nosso... É assim que se você higieniza, a questão da roupa não tem problema, porque é sempre a mucosa, então é isso que tem que gravar. É a mucosa. Chegou em casa, troca de roupa, põe pra lavar e tá tudo certo, né? Então vai tomar seu banho, enfim, sua higiene pessoal em casa. O contato para pegar é olho, nariz e boca. Isso, é contato com mucosas. Então é assim, é a secreção que entra em contato com a sua mucosa, com a boca, com o nariz, com o olho, ou você que leva a sua mão contaminada para essas regiões, tá? Que mais, então, de perguntas? Aí outra pessoa perguntou. É legal que tá todo mundo preocupado com essa questão da higiene, né? Então tem bastante pergunta sobre isso. Como higienizar as embalagens que chegam em casa? Então não há tanta necessidade, né? Tira, joga fora. Por exemplo, você comprou uma pizza. O cara vai te entregar a pizza. Você não vai passar álcool gel, sabão na embalagem da pizza, gente. Vocês vão lavar suas mãos, fazer sua alimentação e depois vocês vão lavar as mãos novamente. Então, e aí, enquanto estiver comendo, você não vai pôr a sua mão na boca, a mão no nariz, coçar o olho, é isso, tá? Então, não tem que higienizar tudo de tudo. É só entender como é que eu pego o vírus. Então, eu pego o vírus exatamente isso, ou quando as coisas espirram em mim, ou quando eu levo para mim, tá? Tá. Devo levar o meu cachorro na rua ou devo treinar ele para fazer xixi em casa? Não tem necessidade, a gente já falou da questão do contágio, né? Vai perto de casa, não fiquem muito na rua. Sim. Essa coisa da gente em São Paulo que está acontecendo de fechar shopping e tudo, é mais para evitar que se alastre, porque transmite muito fácil. É só por isso. Não é porque tá todo mundo correndo risco de vida. Eu acho que esse pânico ele não precisa existir. Mas claro que a gente tem que se cuidar, se alimentar direito. Ai, o telefone tocou.